Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. Prefeitura em Ação. Cultura. Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. E aí, tá tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, como sempre, agradecendo a sua audiência. Está na nossa forma inédita aos domingos, das 6 às 7 da noite. Muito obrigado por escolher o canal 25 para te fazer companhia, tá bom? Ou ainda você que está nos assistindo em uma das 3 reprises diárias, também muito obrigado, hein? Lembrando sempre que se você precisar sair, 00:30 diariamente, nós estamos no ar aqui no canal 25, tá certo? E você que está nos assistindo também no nosso canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, realmente, altos papos musicais, e vamos falar de um assunto muito interessante para esclarecer muitas dúvidas que você pode ter aí. Vamos falar sobre Estado Islâmico, o pessoal que frequenta as mesquitas e ainda sobre o Islã. Para isso, nós estamos trazendo aqui Fawaz Taha, meu amigo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Fawaz? Obrigado. Estou recebendo também aqui. Olha só o que nós conseguimos trazer, graças ao Flávio, nosso amigo. Estamos recebendo com muita honra o baterista do Raul Seixas. Isso mesmo, quero agradecer demais, Caleba. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. E estou recebendo, por falar em Raul Seixas, nós estamos trazendo aqui o cover, um dos covers oficiais aí do Raul Seixas. Pena Seixas, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? É uma honra para nós, muito obrigado a você também. Acompanhado do Wagner Sena, que vai fazer aí o violão para ele, tá certo? E como sempre, eu abro o nosso programa trazendo uma mensagem especial para você. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui, chama-se A Cobra e o Vagalume. Conta aquela história do vagalume que estava aí andando para lá e para cá, de repente uma cobra começou a atacá-lo, começou a seguir. O vagalume voava de uma flor para outra, lá estava a cobra atrás dele. Corria, lá estava a cobra atrás dele. Até que ele não aguentou mais, cansado, ele acabou se entregando. A cobra, então, ia comê-lo, mas o vagalume falou assim: olha, antes de você me comer, eu quero te fazer algumas perguntas. Posso? Ele falou: olha, eu vou te comer mesmo, então tudo bem, pode fazer. Ele falou assim: primeiro, eu não sou da sua cadeia alimentar, por que você está correndo atrás de mim? Por que você quer o meu mal? Por que você quer acabar comigo? Eu falei: é simples, você realmente não é da minha cadeia alimentar, mas o seu brilho me incomoda, o seu brilho me atrapalha, e é por isso que eu quero que você suma da minha frente. Assim são algumas pessoas que estão à nossa volta. Tome muito cuidado com as pessoas que você escolhe para estar ao seu lado. Muita gente se diz ser seu amigo, diz que quer o seu bem, mas na verdade ele quer só apagar o seu brilho. Tome cuidado. Pensa nisso? Eu vou para um rápido intervalo comercial, já estou de volta. Altos Papos aqui no canal 25. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Você que curte essas mensagens aí, eu sempre falo do livro Lições de Vida que eu fiz, doei para 4 entidades. São elas a Amarati, a Bem TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória lá de Várzea Paulista.
Qualquer entidade que você procurar, você encontra o livro. Comprando, toda a renda é revertida para a entidade que você escolheu, tá bom? São entidades que precisam de você, além de levar belas mensagens para casa, ainda ajuda quem está precisando. Vamos dar início então ao Altos Papos de hoje. Vamos falar de um assunto polêmico que está na crista da onda. Vamos falar sobre o Estado Islâmico, mas antes disso a gente gosta de conhecer os nossos convidados. Estou recebendo aqui Fawaz Tarra. Fawaz, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar esclarecendo alguns fatos que são polêmicos, né? E, enfim, estou aí para esclarecer. Antes de entrar nesses detalhes aí, eu quero conhecer um pouquinho do Fawaz. Conta um pouquinho para o pessoal de casa, fala um pouquinho do seu currículo. Você é de Jundiaí? Então, eu sou filho de Jundiaí. Minha mãe é libanesa, mas meu pai é brasileiro, filho de libanês. E aquela história, vieram em 1950 e criaram raiz aqui, comércio, e desenvolveu, enfim, toda a vida aqui. E eu tenho 27 anos, sou formado em Educação Física, porém não estou mais atuando. Eu tenho um comércio aqui no centro de Jundiaí e já trabalhei na prefeitura, enfim. E agora estou aí para esclarecer um pouquinho desse assunto polêmico. Tá certo. Você nasceu muçulmano ou não? Sim, isso é um assunto legal para falar. A religião não veio para os árabes, a religião veio para a humanidade. Então, apesar de eu ser filho de libanês, eu sou criado aqui, né, no Brasil, mas pela cultura e religião islâmica, e todo mundo pode ser muçulmano, não só os árabes. Então isso já é um esclarecimento legal, que a religião islâmica não veio para os árabes, veio para toda a humanidade. Isso é importante esclarecer, porque muita gente acha que tem que nascer, ou então tem que ser árabe para ser muçulmano, e nada disso. Exatamente. Né? Tá certo. Já a gente vai entrar nesse assunto delicado, mas eu quero dar as boas-vindas aos outros convidados aqui. Eu estou recebendo com muita honra ele que foi baterista do Raul Seixas, está aqui para dar aí um alô para a gente e contar um pouquinho dessa história, aproveitando a presença do Pena Seixas aqui. Quero agradecer demais, Caleba, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você. Na realidade, eu sou da Bahia, né? Estou morando aqui em São Paulo há 4 anos e realmente a gente começou na Bahia bem garoto, né? A gente começou de brincadeira lá, fez um conjuntinho de rock e aquilo foi tomando corpo. Depois a Bahia ficou pequena, a gente veio embora para o Rio, né? Gravamos um disco em 1967, Raulzito e os Panteras, que infelizmente na época não aconteceu nada, só foi acontecer depois que Raul morreu. E eu conheci Raul ainda lá no Salvador, no colégio Ipiranga, onde a gente estudava junto, e fomos moleque junto, e jamais imaginamos que a coisa ia chegar no ponto que chegou, né? Onde ele se tornou quase uma divindade, né? Raul hoje depois que morreu, se tornou uma divindade. E eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com ele, além de trabalhar, de ser companheiro, de ser amigo, de acompanhar a adolescência, passamos a adolescência juntos. Eu vou explorar bastante isso, porque muita gente que está assistindo agora gostaria de saber mais da vida dele. E o que a gente sabe da vida do Raul Seixas é o que a gente lê, mas você conviveu com ele, né? E você falou assim que depois que ele faleceu, que ele acabou virando essa divindade, né? Ele era mesmo esse maluco beleza que todo mundo imagina que é? Raul teve várias fases, né? Raul é um filho de classe média alta de Salvador, né? Onde houve uma época que frequentava o iate, andava todo arrumadinho, com perfume francês, tudo. Então essa foi uma fase de adolescência, pré-adolescência, né? Depois que ele se tornou o maluco beleza que se tornou, mas ele teve várias etapas. Ele teve a fase hippie, teve a fase intelectual, depois teve a fase da decadência e tudo. Então Raul realmente é uma metamorfose ambulante. Né? Tem tudo a ver com a música, né? Agora, como é que foi esse encontro? Essa primeira banda que vocês fizeram, o Raul já fazia parte ou não? A gente estudava, eu conheci Raul num colégio lá na Bahia, chamado Colégio Ipiranga, né? Era um colégio onde, quando a gente não dava para nada, o pai botava lá no colégio, né? E como o Raul era repetente 3 vezes ou 4 no ginásio, e eu também, né? Aí a gente se encontrou lá. E ele gostava andava com a cola levantada, e um dia ele me perguntou se eu tocava, e tudo que ele estava querendo formar uma banda. Porque, na realidade, os Panteras tiveram várias formações, né? Tiveram The Panthers, né? Raulzito e os Panteras, Raulzito e seus Panteras, né? Então, eu conheci ele nesse colégio, né?
E aí Você fez parte do qual? Dos Panteras? Dos Não, Panteras? eu fui dos Panteras e de Raulzito e os Panteras depois. Depois que ele saiu da banda, ele se tornou os Panteras. Primeiro ele iniciou, depois a gente veio para o Rio, depois acabou, ele voltou para a Bahia e ficou os Panteras. E eu tomei parte dessa fase de Raulzito e os Panteras e de os Panteras. Foi a fase. Quando ele saiu do Raulzito e os Panteras, como é que ficou? Vocês colocaram outro vocalista? Colocamos um outro pessoal e a gente já morava no Rio, né? E aí passamos a tocar com o Gerry Adriane, fomos banda de acompanhamento de Gerry Adriane. Depois o conjunto se desfez também, eu continuei freelancer, tocando com a opção de gente. Mas o meu conhecimento com o Raul de adolescência foi exatamente esse. O que pouca gente sabe é que o Raul fez parte da banda do Gerry Adriane também. Né? Ele dizia que ele era pandeirista de Gerry Adriane. Né? A gente viajava, Gerry na época estava no auge, né? E a gente passando aquela necessidade no Rio, né? E aí a gente aceitou, né? Tinha que trabalhar com alguém para ganhar algum dinheiro para poder subsistir, né? E aí a gente chegava num lugar, estava lá assim, hoje, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane, Aguinaldo Timóteo, Vanderlei e muitos outros. Aí Raul fazia, olha nós ali. Ó, muitos outros somos nós. Muitos outros éramos nós. Raul era muito irônico, né? Era muito gozador, né? Era uma pessoa muito inteligente, então ele tirava sarro de tudo, né? Então, mas é isso. Bacana. A gente vai conversar bastante sobre isso, é só uma introdução aqui, para uma apresentação. Deixa eu passar também para o meu amigo Pena, que já está microfonado lá. Não precisa, o Pena está microfonado. Pena, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado você, é uma honra estar aqui, Flavião também. E também está aqui, grande irmão, parceiro, Wagner Sena, que é guitarrista da banda Flomênios, a banda a qual nós somos uma banda, somos irmãos, né? Estamos na estrada aí. Que bacana. Fala um pouquinho do pessoal de casa aí, conta um pouquinho do seu currículo, você nasceu aonde, Pena? Olha, eu sou baiano, por incrível que pareça, eu nasci numa cidade que chama... É tão grande a cidade, chama São José do Paiaiá. Quem aprendia a escrever o nome da cidade já era doutor. Aí eu consegui botar Povoado Paiaiá, e hoje é o Povoado Paiaiá na Bahia. Depois vim morar em Dias d'Ávila, onde eu conheci o próprio Raul e Edistar. Eu morei perto da casa do avô do Raul, lá em Dias d'Ávila, na Bahia. Para você, o Raul já era ídolo ou era uma pessoa que você acabou conhecendo? Eu comecei a curtir Raul, que nem diz o Marcelo Nova, né? Os Pantera botou a gente. Olha o que os Pantera fizeram comigo aí. Você ouviu os Pantera, né? Me deixa em paz, não quero mais saber. Entendeu? Menina de Amaralina. E aí começou aquela coisa, mas depois conheci Raul já com o tempo, visitando o avô dele lá. E conheci também o Edistar, que não saía lá de Dias d'Ávila, que é um puta músico também, que acompanhou o Raul. E daí veio a minha trajetória. Quanto tempo depois da morte do Raul que você começou a fazer o cover do Raul? Antes eu já... Já fazia? Já. Foi o seguinte, eu ainda novinho, tenho uma loja com os parceiros, fundamos um Raul Mania na 24 de maio, em 86, na galeria 24 de maio. Isso com o Cláudio, em São Paulo. Aqui São Paulo? Já em São Paulo, né? E como é que você veio parar em São Paulo? Então conta essa história. Eu vim para São Paulo, minha mãe faleceu. Antes, primeiro eu vim para cá com a tia minha. Então é uma história que dá um... E aí eu cheguei aqui já em 79, 78. Em 82 eu fui no primeiro show do Raul aqui em São Paulo, no Palmeiras, onde ele foi gravar um disco em inglês. E foi uma história muito louca, que eu cheguei a conhecer ele lá, jamais Raul ia lembrar de mim aqui. E é onde eu, com segurança, falei que eu era de Dias d'Ávila e tinha acabado de chegar da Bahia e tinha tido lá com a mãe dele e tal. E nisso aí, minha mãe na época tinha trabalhado no Correio, na Bahia. Nisso falei por segurança, jamais imaginar. Ele foi e falou pro Raul. Aí o Raul me chamou lá dentro para confirmar se eu era realmente de Dias d'Ávila e tinha tido como. Aí quando me viu, nem lembrava, Raul já ia lembrar, né? Mas aí graças a Deus me deu um abraço e daí pra cá eu fui pro show, mas depois... E a partir de que momento você começou a fazer o cover? Eu trabalhava, sempre trabalhei, né? Aí comecei cantando com as bandas, mas sem me caracterizar como Raul. Depois foi depois de um acidente que eu comecei, né? Isso vai fazer já 27 anos atrás. Que acidente? Conta aí pro pessoal. Fiquei curioso. Eu nunca falei isso em TV nenhuma não, cara. É? Não pode contar ou não? Aqui é bom exclusividade aqui. A gente teve um participante no outro programa que contou uma exclusividade. Conta uma pra gente. Que acidente foi esse? Eu trabalhava numa empresa, a qual não vou falar o nome porque eu não quero...
Mas eu tive um acidente de carro, fiquei 9 meses e 3 dias em coma. Nós estávamos em 5, indo para Curitiba. O carro 9 meses em coma? O carro bateu de frente com um cometa, o ônibus. E aí morreu 4, parceiro meu, só, acho que era graças a Deus, só eu sobrevivi. E a história é que eu ia num voo, eu perdi o avião para ir de carro. E ninguém sabia que eu estava no carro. Quando descobriram, já era, eu acho que 6 horas depois que me acharam lá. Depois do tempo, falaram, não, mas saiu mais um também. Aí me encontraram numa ribanceira já sem sangue, sem nada. Eu sou cego do olho, perdi um olho, tenho o nariz que é uma prótese de plástico, né? Tenho 13 pinos no corpo. Eu fiquei 9 meses e 3 dias em coma. Fiquei aleijado, voltei a andar depois de 3 anos. Puxa, Foi uma fase verdadeiro da minha milagre, vida, então. Assim. Inclusive, você acredita nisso ou não? Eu acredito que eu sou espírita. Acredito. Então, joia. A gente vai encerrar esse bloco aqui para que a gente possa entrar nesses assuntos. Tem muita coisa sobre Raul, tem muita coisa sobre o Estado Islâmico que a gente vai falar, que é um dos assuntos importantes que a gente trouxe o Fawaz para isso, para esclarecer, tirar essas dúvidas. Por quê? Porque a gente ouve falar. A ideia do programa é essa, levar para você a versão verdadeira. E isso que é importante, né? Não adianta você formar a sua opinião pelo que você ouviu falar. Vamos levar para você a história verdadeira, a versão verdadeira, para que você tire as suas conclusões aí. Mas antes, vamos encerrar esse bloco com música. O que você escolheu aí, Pena? Que a gente pode encerrar esse bloco. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou teu marido e não posso partir. Como as pedras se movem na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe. Eu não pude viver. Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra, pras coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Prefeitura em ação. Obras por toda a cidade para melhorar a vida das pessoas. Esse é o novo complexo viário da Ponte São João, que melhorou muito o trânsito da região. Reforma de áreas de lazer, centros esportivos e academia ao ar livre. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, programa muito especial hoje, além de falar sobre o islamismo, que é o assunto principal, nosso convidado Fawaz Tarra, estamos recebendo aqui na parte musical, dia muito especial para a gente, estou recebendo aqui o baterista do Raul Seixas, o baterista oficial do Raul Seixas, ainda fazendo aqui o Raul Seixas, fazendo a vez do Raul Seixas, o Pena Seixas, acompanhado do Wagner Sena. Deixa eu voltar aqui com o Fawaz, para que a gente esclareça algumas dúvidas que você pode ter, né? A primeira delas, já bem iniciante mesmo, o que é o Islã? Explica para o pessoal de casa. Vamos lá. Então, o Islã é uma religião antiga. A gente crê que todos os profetas que Deus mandou na Terra foi com uma missão, que é trazer a paz na Terra. Essa é a missão dos profetas. Além de paz, o que todos disseram? Que Deus é único. Essa é a religião islâmica. Então, a gente quer que o primeiro profeta e ser humano foi Adão para nós. Foi o primeiro ser humano que Deus criou. Então ele já veio com a mensagem do que seria o quê? Deus é único.
A partir daí todos vieram, Jesus, Moisés, Abraão, Noé, todos trouxeram essa mensagem, que Deus é único. Então o Islã basicamente é isso, é paz e crer que Deus é o único. O Deus para vocês é o Alá. Alá, isso, exatamente. Explica para o pessoal de casa, o Alá. Alá é a palavra em árabe, né? Mas o termo mais correto é Alá. Deus é a tradução, mas porque é o Corão, né? O que é o Corão? O Corão é o nosso livro sagrado. Então, seria a Bíblia do... vamos dizer assim, que a Bíblia veio para Jesus e o Corão, Deus revelou através do anjo Gabriel para o nosso profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Então, o Alcorão é o livro sagrado que Deus selou todas as mensagens, e o Alcorão foi o último livro que Deus enviou para a Terra até o dia do juízo final, que era a conduta que deveríamos seguir até o fim dos tempos. Muita gente confunde, né? Islamismo, muçulmano, muçulmano, como se fosse quem segue, o cristão, quem é cristão, é católico, segue catolicismo. Então, para diferenciar bem, o árabe é quem nasce na Península Árabe. Vamos dizer basicamente isso. É a cultura, o povo. Muçulmano é religião, então todos podem ser muçulmanos. Como eu disse no começo, qualquer ser humano pode ser muçulmano. Que nós cremos que todos nascem muçulmanos. Por quê? Todos nascem crendo em Deus único. A gente crê nisso. E quem, de repente, quisesse conhecer o islamismo e gostou e acha que é a religião que vai fazer ele feliz e tal, pode se converter e a partir daí vai ser um muçulmano. É quem vai seguir a religião islâmica. Bacana. Você tocou em Jesus, aí é interessante, pessoal de casa, a maioria no Brasil é católica, né? Fala um pouquinho dessa relação de muçulmano para Jesus. É bacana porque muita gente acha que a gente não crê em Jesus, mas pelo contrário, nós cremos em Jesus muito. Jesus é citado no Alcorão como o quê? Como profeta e mensageiro de Deus, porque ele recebeu o livro e teve a missão de fazer a divulgação e toda os seus ensinamentos. Então, Jesus para nós não é filho de Deus, essa é uma grande diferença. Para nós, Jesus é uma criatura de Deus, é um profeta, mas não é filho. Como eu disse, para nós, Deus é único. Então, ele não gerou nem foi gerado. Então, no Corão cita muito isso. O que significa? Deus não teve nem pai, nem mãe e também não tem filho. Deus é único e sempre vai existir. Então, e Jesus o que é? Através de Maria, ele nasceu e nós queremos que Jesus foi um milagre. Por quê? Porque ele nasceu sem pai. O anjo Gabriel veio e soprou na manga de Maria e concebeu Jesus. Aí a gente crê que Maria, para não sofrer o preconceito, se afastou do povo, teve Jesus. Quando retornou, Deus ordenou para o quê? Para que Maria não falasse nada, deixasse que Jesus, bebê, falasse. Então foi o primeiro milagre de Jesus. Ele, criança, bebê, falou para o povo que ele seria o profeta. Então a gente crê sim em Jesus, mas não como filho, nem pai da humanidade, nada. Jesus é um profeta. E para finalizar, a gente crê o quê? Que Jesus, quando foi traído, ele não morreu. Então nós cremos que Deus elevou Jesus ao paraíso. Então ele vai voltar e vai continuar a mensagem dele, que ele sempre mandou crer em Deus único, que nunca disse que era nem filho, nem pai, nada, que ele era um profeta. E quando Jesus retornar à Terra, vai ser um dos grandes sinais do fim do tempo. Se eu entendi direito, então Jesus seria o principal profeta, então? Então, nós cremos que todos têm importância. Só que o último profeta que Deus mandou foi Muhammad, que aqui o pessoal conhece como Maomé, mas o correto é Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Então ele para nós foi o último profeta que Deus mandou da terra. Deus fala no Corão, agora selamos a mensagem. Então pensa numa casa cheia de tijolos. O último tijolo da casa foi o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E ele selou a mensagem e a partir daí Deus ordenou que seguisse até o fim dos tempos. Então é legal falar que o quê? Que ele não negou nada que passou. Pelo contrário, Abraão, Moisés, não é tudo que foi dito, ele confirmava e acrescentava algo que Deus quisesse. Mas ele nunca negou nada ou invertou nada que foi dito anteriormente. Pelo contrário. Sempre quando vinha um profeta novo, acrescentava. Acrescentava, ele continuava a mensagem. Tudo isso está no Alcorão ou não? Tudo está no Alcorão. É. Exato. Joia. Só para a gente ter uma ideia, os muçulmanos, por exemplo, acreditam em outras vidas? Então, nós cremos aqui, nessa terra, não. Como que a gente crê na morte? A gente morre, para nós existe o paraíso e o inferno, que é basicamente quem fez bons atos, porque assim, nessa vida não vamos levar nada, nem dinheiro, nem fama, nem filho, nem nada. Só os nossos atos, seja bons ou ruins. Então, o que a gente crê? A gente morreu, já no túmulo seremos interrogados. Descerão 2 anjos já no túmulo que vão interrogar quem é o nosso Deus, quem é o nosso profeta, qual a nossa religião, enfim. Então ali já começa o nosso julgamento. Quem for uma boa alma, Deus
trará tranquilidade para ele no túmulo. Independente da religião? Nós queremos que o julgamento é de Deus, então a gente não cabe a nós julgarmos, se Deus sabe mais do que nós, então a gente não julga que fulano, ciclano tá, não, a gente faz o que a gente acredita, tenta sermos os melhores seres humanos, fazer bons atos, repudiar o mal, e a gente quer o que é, que Deus vai julgar cada um e ele, né, dará o julgamento, e terão pessoas que serão pessoas que irão para o inferno para pagar, porém depois que, né, tiver pago os seus pecados, irão para o paraíso. Bacana. Outro detalhe importante também é o vestuário dos muçulmanos. Por que vocês se vestem dessa forma? Então, porque a gente segue o profeta, né? Muhammad. Então ele se vestia como? Ele usava túnica. Então não é obrigatório usar, mas é recomendado. Então tudo que o profeta fez, falou ou orientou, a gente procura seguir. Existe aquela taquia que a gente chama, que é, vamos dizer, uma touquinha que tem na cabeça, que se usar é sempre benefício, porque o profeta usava. Por exemplo, o profeta entrava com o pé direito e saía com o pé esquerdo. Então isso é um costume, é uma tradição que a gente segue, exceto no banheiro, que ele entrava com o pé esquerdo e saía com o pé direito. Comer com a mão direita, nunca com a mão esquerda, porque a mão esquerda é para se limpar. Enfim, entre outros... Mas quem é canhoto? E como é que faz? Tem que aprender? Tem que aprender. Minha esposa é canhota e ela aprendeu a comer com a mão direita, porque é o correto que o profeta fazia. Entre outras. Então a gente crê no quê? A gente crê no Alcorão e na Sunna. Na Sunna é tudo que o profeta fez, falou, orientou. E o Alcorão é o nosso livro sagrado. Para chutar futebol, tudo bem à esquerda, não? Pode, aí tudo bem. Ainda mais se for bom jogador. Então, joia. Deixa eu passar aqui também para saber um pouquinho mais da vida do Raul. Estou com o baterista do Raul, aqui o baterista oficial do Raul, e eu pedi para ele lembrar de algumas histórias boas aqui do Raul Seixas. O que você lembra assim de histórias do Raul? Essa história que foram para o Rio de Janeiro sem ter perspectiva nenhuma e acabaram tendo que tocar, inclusive com o Gerry Adriani, já é uma boa história. Mas o que você lembra assim? Na realidade, o Gerry, a gente fez um show em Salvador, nós éramos a banda que mais tocávamos em Salvador, né? Antes dos Beatles, éramos nós e mais umas duas, né? Depois dos Beatles é que houve um boom de bandas no mundo todo, não só no Brasil. E a gente conheceu o Gerry num desses clubes, num desses shows que ele foi fazer, num clube lá em Salvador, a cidade mais negra do Brasil, e uma das maiores do mundo, né? Salvador hoje é uma cidade... a cidade onde a população negra é maior do que Nova York, do que Chicago, E nesse clube não permitiram o acesso do grupo que ia acompanhar a Gerry, porque tinham 3 negros no grupo, né? E aí chamaram isso foi uma história verídica. Isso Gilberto Gil, inclusive, tem até uma música. Quer dizer, mesmo sendo a cidade com o maior número de negros, não deixaram por ser negros? Salvador, 85% da população é negra, né? Ou descendente de negros. E nesse clube não deixaram entrar. Então nos ligaram, porque nós não éramos negros, né? E aí nós fomos e conhecemos Gerry nesse dia, né? Era um show de Chico Anísio, Nara Leão e Gerry Adriani, mesma noite, né? E nós tocamos, que nós realmente... Calma aí, não posso perder esse detalhe. Chico Anísio? Chico Anísio, que Mas era um show de humor ou ele cantava? Não, era um show com os 3 artistas. Chico Anísio, Nara Leão e Gerry Adriani. Chico Anísio, inclusive, uma parte aí, Chico Anísio foi uma das pessoas que mais nos ajudou na nossa chegada ao Rio de Janeiro, porque nós fomos morar no mesmo bairro que ele morava, na Urca, né? Na casa do irmão de um dos componentes da banda que morava lá no Rio. E fomos lá na casa de Chico Anísio, ele nos ajudou muito. Então, nesse clube, a gente conheceu o Gerry, né? E fizemos um show excelente, porque na verdade a gente tocava muito bem, né? Nós fazíamos jus ao nome da melhor banda que tinha em Salvador. E naquela época o artista não viajava com um músico, no máximo um guitarrista ou um pianista, entendeu? Na época não tinha essa facilidade que tem hoje de 40 músicos e 50... Mas acabavam pegando os artistas locais. Pegavam os músicos da cidade, né? Geralmente levavam um maestro, um guitarrista, um pianista, e passava com músicos da terra, porque a passagem era difícil. Hoje em dia que existe. Nós, inclusive, abrimos o caminho para isso que está aí hoje. O cara viajar com 40 músicos, com 40 carretas de não sei quantas mil toneladas. Naquela época,
Não tinha isso, não. Aí Jair disse, não, quando você chegar ao Rio, gostou muito, né? Disse, quando vocês forem ao Rio, vocês me procurem. E aí nós tomamos ao pé da letra, Salvador ficou pequena na época, né, pra gente, e nós fomos para o Rio em 67. E aí fomos e tentar a vida no Rio de Janeiro, e foi muito duro, né? A música que ele fala, depois de passar fome na cidade maravilhosa, não sei o que, aquilo ali aconteceu realmente, nós ficamos uns 2 anos passando muita fome. Como é que era o processo de criação dele? Vocês participavam do processo de criação de música com o Raul? Eu sempre digo, eu sempre costumo dizer que os 4 fizeram a parte deles para chegar onde chegou, no produto final. Raul hoje, ou foi o artista que foi, devido à convivência que teve conosco, e nós tivemos a nossa competência também de acordo com a convivência que tivemos com ele. Porque, na realidade, a formação era o seguinte, o guitarrista tinha uma formação clássica, o baixista tinha uma formação de bossa nova, de tudo, eu tinha uma formação jazzística, que eu sempre gostei muito de jazz, e Raul era rock and roll puro. Então, essa mistura, né, fez com que cada qual tivesse participação ativa na formação artística de cada um. Então ele fazia música, eu dava penada, o guitarrista fazia música, outro dava penada. Na realidade a gente fazia, muitas vezes eu fazia uma parte e a letra e alguém botava a música, entendeu? Então, na realidade, todos nós participamos. Esse caldeirão musical é que fez Raul ser do jeito que é. Muito legal, entendeu? Muito bacana. Já a gente vai falar muito mais sobre isso, a gente está encerrando esse bloco aqui, mas eu tenho uma dúvida para perguntar aqui para o Pena. Pena, o seu nome? Não, ele já está microfonado, obrigado. Esse nome Pena Seixas vem dessa música aí? É pena que você pense que eu sou seu escravo? Não tem nada a ver. Não, cara. Pena Seixas foi isso aí começou como Peninha na Bahia aí, né? Através dos amigos meus. Meu pai teve O que é sobrenome? Meu pai... Não, tem também nada a não? ver. Meu pai teve uma época... Todo mundo tem as fases de autossob, apesar que minha mãe foi a primeira mulher a trabalhar no Correio Brasileiro. Correio e Telégrafo, na Bahia. E aí, já em Dias D'Ávila, entre Dias D'Ávila e Camaçari, eu conheci os meninos que chamavam Zé da Pipoca, porque os pais dele faziam pipoca. Aí teve uma peça teatral no orfanato, onde eu estava lá, sempre no orfanato. E aí é legal que eu ia fazer a peça do Robin Hood. E me deram uma pena de pavão e eu perdi a pena. Eu fui com a pena fui com a pena de um papagaio que tinha na casa do Zé da Pipoca. Você arrancou a pena do papagaio? Olha a peninha do Robin Hood. E daí ficou peninha. E aí já aqui com o tempo, quando eu comecei negócio de Raul e tal, aí eu sou espírita, adoro o espiritismo, sempre leio e tal. E uma pessoa falou, tem que ser Pena Seixas, peninha muito diminutivo o negócio. Aí ficou Pena Seixas, pena. Você gostou dessa homenagem que o Raul fez para você, então? É pena que você pense. É pena que você pense. Vamos encerrar esse bloco com música, então? O que vocês escolheram aí para encerrar esse bloco? Essa eu vou mandar pro pessoal lá de Cambuí, onde tem uma pessoa maravilhosa lá, Moema, para você. Vamos lá. Quando o navio finalmente alcança a terra, marte da nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder pegar em tua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não, coisas do coração. Coisas do coração. Quando a gente se torna rima perfeita e de repente se vira uma palavra só, igual ao nó que nunca se desfaz, famintos uns dos outros como canibais, coisas do coração. Coisas do coração. Somos a resposta exata do que a gente perguntou, entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração.
coisas do coração. Coisas do coração. Diga lá. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Prefeitura em ação. Com as ações da Prefeitura, a saúde em Jundiaí nunca foi tão valorizada. Além do PA Central 24 horas, 4 mini hospitais serão construídos. O do Novo Horizonte já está em obra. E a UBS do Jardim São Camilo começou com força total. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, programa bem eclético hoje. Estamos falando sobre o islamismo, para isso estamos recebendo aqui o Fawaz Tarra, mas ainda na parte musical, a gloriosa presença de Carleba, baterista oficial do Raul Seixas, e ainda o Pena Seixas, o cover oficial do Raul Seixas, acompanhado do Wagner Sena também. Ficou uma dúvida aqui, no último bloco a gente encerrou com o Pena, perguntei de onde veio o Pena, inclusive. Mas eu vou perguntar para você da voz. Você teve que trabalhar para cantar parecido com o Raul Seixas ou é natural? Eu sou baiano. Então o Raul era baiano também, né? Tem até aquela coisa de mesmo. Até eu sempre então, mas o timbre é muito parecido, você falando inclusive. Então, é porque de tanto ver Raul, e sempre me falaram isso aí. Você tem lugares que eu vou, converso com as pessoas na rua. Até eu tenho um filho, né? Só no Brasil tem um filho que chama-se Raul Seixas Leal. Inclusive gravamos um filme em homenagem ao Raul. Tive a honra de a Kika Seixas me convidar junto com o Silvio Passo do Raul Rock Club, Walter Carvalho, para fazer parte da abertura do filme até comigo. E é muito legal isso. Você gravou inclusive com a filha do Raul, a Vivi, né? Gravei um clipe com a Vivi. Clipe? Adoro, amo a Vivi Seixas, entendeu? A Vivi, e tem até a história que a Kika, quando conheceu o Raulzinho, pô, vou levar esse menino pra mim, porque o Raul Seixas não teve filho homem, o sonho dele era ter um filho homem, né? E aí eu tenho um filho que chama-se Raul Seixas, que deu uma confusão mal do mundo. A Kika e a Vivi chegaram a mandar carta pro juiz, que eu pedi, Silvio, liguei. Não queriam? Foi uma briga mal do mundo pra ter esse menino com o nome de Raul Seixas. Elas não queriam que você conversasse? Não, elas queriam, a família. Queriam. Família da minha ex-mulher. O juiz é que não queria isso? Não, a família da minha ex-mulher. Lutou 11 anos na justiça para tirar o nome do menino. Quer dizer, só você era fã, sua esposa não era então? Rapaz, é uma confusão mesmo. Deixa eu voltar com o Carleba aqui. O Carleba tem várias histórias aí, mas o Carleba, hoje você faz o quê? Acompanha o Pena Seixas. Na verdade, eu não vivo mais de música, eu já me aposentei, porque eu trabalhei muitos anos como executivo da seguradora e me aposentei. Eu tive atividade paralela como executivo de uma seguradora, né? E hoje eu estou aposentado, mas é uma cachaça, né? As pessoas estão sempre me chamando. E hoje eu só estou indo fazer participação especial, falar. Porque na realidade hoje o meu produto não é mais nem a música, meu produto é a história, né? É o que eu conheço, é o que eu sei. Porque como você falou, as pessoas conhecem Raul de Let Me Sing para frente. Eu conheço Raul de Let Me Sing para trás, né? E é isso que as pessoas, de vez em quando eu vou, faço palestra, vou à universidade, atendo pessoas, dou entrevistas para estudantes que estão fazendo matéria sobre Raul, tudo. E tem muitas histórias do Raul dizendo que ele se drogava muito, que ele bebia muito, que ele fazia o show mais ou menos, às vezes o show esquecia a letra e tal. É verdade isso ou não? Isso é uma característica do artista. Virou uma marca? Né? Virou uma marca, como Tim Maia, como João Gilberto. Como o Tim Maia faltar no show. Como João Gilberto. João Gilberto reclamar do som. Reclamar do som, do ar-condicionado. Então, isso é uma característica de Raul. Ele teve a fase dele de droga, todo mundo sabe, teve a fase dele, mas o que, na realidade, o que prejudicou a saúde dele foi a bebida, realmente. Né? Ele morreu devido à pancreatite aguda, né? Foi uma fase de droga, ele teve a fase de droga e teve a fase de bebida. Vocês chegaram a subir no palco, todo mundo no palco, e ele não entrar, por exemplo?
Não conseguia? Não, na minha época não. Na minha época não, porque depois do disco, aí o conjunto se desfez e ele seguiu. De vez em quando a gente se encontrava para conversar, para jantar, fazer coisa, mas musicalmente eu me afastei dele e fiquei fazendo outra coisa. Me tornei músico de uma opção de gente, toquei com Tim Maia, toquei com Eliana Pittman, fiquei fazendo gravação, gravei com muita gente. Vamos voltar aqui com o Fauá Astarra, falar um pouquinho sobre esse assunto que está no momento aí, a gente está falando, vamos já entrar na ferida aí, Fauás. Fala um pouquinho do Estado Islâmico que está, na minha opinião, acabando com a reputação dos muçulmanos. Então, na verdade, acabando com a reputação já estão tentando faz anos já. Vira e mexe, aparece algum evento na televisão, enfim. Então a gente crê que a mídia, tudo que é terrorismo liga ao muçulmano, exatamente, ao Estado Islâmico, aliás, ao Islã, né? Então, eu separei aqui um trecho do Alcorão. O Alcorão é dividido em suratas. Suratas são capítulos. Então eu deixei um separado, é surata 5, versículo 32. Aquele que matar alguém inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. E aquele que salvar alguém é como se tivesse salvado toda a humanidade. Então, como um Alcorão, um livro sagrado que cita uma frase dessa, pode ordenar, incitar a morte, o assassinato, derramamento de sangue. Por que eles se auto-intitulam como Estado Islâmico, então? Então, na verdade, foi o que você falou bem. A gente crê muito numa ação da mídia ou política, ninguém sabe ao certo, mas para denegrir o islamismo. Porque, para quem viu os vídeos, você vê eles uniformizados, no deserto. Não existe uma maneira de uma pessoa estar no deserto com todo equipamento, uniformizado. Então, o cara que raciocina, pensa bem, vê que não é muito bem que é isso que estão mostrando. Então, tem algo por trás, algo político. Por que eu estou falando? Porque quando era religioso, nunca teve guerra. Vocês acham, vou tocar na ferida aqui que eu estou fazendo advogado do diabo, vocês acham que os Estados Unidos têm alguma coisa a ver com isso? Eu acredito, com certeza. Todos nós sabemos que eles têm um trabalho contra o islamismo. Por quê? Porque o islamismo é uma religião de paz, é uma religião que não prega os juros, uma religião que prega o bem-estar. Toda religião prega, claro, mas o islamismo tem valores ali que incomodam, porque... Isso é interessante. Se você me emprestar dinheiro, por exemplo, se você me emprestar 100, eu tenho que te pagar 100. Então, não posso te pagar exato. juros. E para nós, o mal da humanidade hoje, um dos maus é os juros. Isso aí acabou com o mundo, está destruindo vidas, famílias, enfim. O islamismo não prega isso. Entre outras coisas, que infelizmente o tempo é curto, mas, enfim, e o que eu falo? A religião ao longo do tempo nunca se expandiu pela espada. Pelo contrário, a religião ela cresceu tanto, para quem não sabe, hoje a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. E o maior país islâmico hoje é a Indonésia, que não tem nada a ver com árabe, que são o olhinho puxado, tal, não tem nada a ver com árabe. Asiáticos, então, né? Asiáticos. Por quê? Como essa religião cresceu? Ela cresceu pelo bom ato, boa conduta. Os comerciantes iam fazer negócio, na época, lá atrás, o pessoal ia pesar um quilo de trigo, por exemplo, colocava 800 gramas, e o muçulmano não, colocava sempre um pouco mais. Então essas condutas foi sempre fazendo a religião crescer. Então ela cresceu pela sua conduta e não jamais pela espada, pelo contrário. Por atos benéficos. Né? Por que existe na história o islamismo nunca iniciou uma guerra? Pelo contrário, a religião islâmica sempre se defendeu quando alguém queria impedir o crescimento. E toda vez que o muçulmano conseguia organizar ou governar uma terra, era de obrigatoriedade nossa proteger aquele que não fosse muçulmano. Então o islamismo jamais fala para impor a religião nas pessoas, jamais. A pessoa segue o que ela quer. E quando o muçulmano estava no governo, ela era obrigatória, tinha obrigatoriedade de cuidar daqueles não muçulmanos. Tá certo. Fala um pouquinho do jihad. O que é o jihad? Então existem vários tipos de jihad. Existe a jihad, que nem a nossa jihad aqui no Brasil, por exemplo. O que é a jihad? É defender a causa de Deus. Então a nossa jihad aqui é divulgar o islamismo. Então existe a jihad, muita gente conhece jihad como guerra, não, a defesa do islamismo... que tem um grupo chamado jihad, né? Mas a defesa da religião é uma jihad. Você defender, você lutar pelos princípios verdadeiros, e não pela maldade e deturpação da religião. Então isso não deixa de ser uma jihad. Então não é só guerra, existem vários tipos de jihad. E uma delas é essa de defesa da religião e a divulgação da religião também. Certo. Fala um pouquinho das proibições. O que o Islã proíbe? Então, uma coisa clássica é a bebida alcoólica, é proibido. Por quê? Porque quando a religião veio, a bebida era permitida. Mas as pessoas iam fazer oração embriagadas. Então, trocavam as palavras, falavam
coisas indevidas. Então Deus proibiu a bebida alcoólica. E a outra é a carne de porco também, que é uma carne que Deus falou para a gente não se aproximar. Vocês não comem carne de porco? Carne de porco também. Então, assim como o adventista do 7º dia também não. Também a gente não come, correto. Aliás, nada que tem... Parece que não pode ter a pata... Também. Garra. Dividida, né? Também isso. Tá certo. Uma coisa que eu acho bastante interessante, que muita gente confunde, né? Acha que o muçulmano é polígamo. Como é que vocês tratam isso? Vocês podem ter várias mulheres. Muita gente está querendo ser muçulmano só para ter umas 4, 5 mulheres. É que não sabe a dor de cabeça que vai ter, né? O islamismo ele permite ter 4 esposas. Mas é 4 esposas. Permite, né? Não é que obriga, né? Não, é permitido. Mas existem condições. Não é somente sair casando. Não pode confundir com amante, né? Jamais. Então, aí que tá. Pelo contrário, o muçulmano ele legitima isso. Então, 4 esposas, 4 famílias, em 4 casas diferentes. O que você der para uma tem que dar para outra. Então existem condições, não é assim bagunça, pelo contrário, é uma coisa muito organizada e muito sagrada. Se você der um carro para uma, tem que dar para as outras 3. Exatamente. É isso mesmo. Tratamento igualitário. Igualitário, correto. Mas por que vocês... Você tem ideia por que surgiu isso? Então, por que o homem pode ter 4 mulheres? É a ordem de Deus. Deus permitiu isso. Então a gente segue e não fica questionando e não fica... E a mulher, por que ela não pode ter 4 maridos? Então, porque primeiro que Deus não permitiu. Questão do filho é uma questão muito importante. Você vai lá, deita com 4 homens, você não vai saber de quem é o filho. Então isso também é uma questão... Agora já pode, tem DNA. Mas leva no ratinho. Leva no ratinho. Mas não é permitido. Só para o homem. Tá certo. Eu brinco bastante, a gente tem Deixa essa amizade. eu só fazer uma complementação, a questão dos conflitos também. Uma coisa interessante. O muçulmano, quando vai guerrear, se defender, vamos dizer assim, ele não pode sair matando qualquer um. Pelo contrário, existem regras. Então é legal falar, até uma árvore é muito sagrada pra gente. Então, quando existe uma guerra, os muçulmanos não podem derrubar a árvore, matar criança, idoso. Então isso é uma coisa muito sagrada, coisa que não acontece. Rapidamente, só contar uma história de 2 animais que levaram uma pessoa para o inferno e uma pessoa para o paraíso. Uma pessoa foi tomar água no deserto, desceu no poço. Ao subir, tinha um cachorro com sede. O que ele fez? Ele retornou, pegou seu sapato, encheu de água e deu para o cachorro. Essa pessoa, Deus falou que salvou e levou para o paraíso. Em contrapartida, tinha uma mulher que ela escravizava um gato. Prendia ele, não dava alimento, não deixava ninguém alimentar. Só por esse ato, ela foi para o inferno. Então, para você ver como o islamismo ele é uma religião de paz, uma religião que ordena a paz. Então, a gente não permite a desordem, a matança, enfim. Então, para quem quiser conhecer, acho que vale a pena. Os animais têm essa importância para vocês também? Claro, o animal é muito sagrado. Assim, não como divindade, não isso, mas é uma criatura de Deus. Toda criatura de Deus tem importância. A gente não pode desmerecer ou judiar, pelo contrário. A gente está com pouco tempo aqui, mas eu deixei algumas dúvidas aqui para o pessoal de casa. Eram dúvidas minhas também, que agora, aliás, graças a um presente seu, né? Você me deu aí alguns livros. Fui estudar um pouquinho sobre o Islã também, que eu gosto de conhecer. Já disse isso, sou católico, sou praticante, mas eu gosto de conhecer outras religiões para ter a minha opinião. Não posso ligar a televisão e ver um repórter formando a minha opinião. É isso que eu quero que você faça também. A gente traz aqui, esclarece as suas dúvidas aqui e você tira a sua própria conclusão aí. Quero que você coloque os muçulmanos, por exemplo, o que eles pensam do suicídio? Então, para nós, um dos maiores pecados, depois de você adorar alguém além de Deus, é tirar a própria vida. Então, isso para nós é um pecado muito grande, sem perdão, e é totalmente proibido tirar a própria vida. O aborto? Aborto também não é permitido, exceto alguns casos, de repente, para salvar a mãe e tal. Eu não sou mais... A lei hoje no Brasil permite para salvar a vida da mãe e em caso de estupros. Então, eu não sou um sábio assim para falar exatamente, mas na religião islâmica existe o shirk, não, existe a jurisprudência islâmica, que é o que? O código de conduta que está no Alcorão. Então, quem quiser saber mais, eu fico até o convite para conhecer a mesquita, que tem um sheik, de repente ele pode informar melhor o que pode, o que não pode em relação ao aborto e em relação a outros assuntos que vocês queiram tirar de dúvida. Já você vai passar todos os endereços para o pessoal conhecer um pouquinho. E o último assunto que eu quero tocar com você é um assunto polêmico também. O que vocês acham dos gays? Então, na religião islâmica não é permitido. Não existe um muçulmano gay? Não existe. Não é permitido o homossexualismo na religião islâmica. Só que a gente não a mata, não ataca, não faz... E se algum gay quiser ser muçulmano, como é que faz? Ele não... Tem que parar de ser gay? Tem que parar de ser gay, felizmente. Não é permitido. Para nós, Deus proibiu o matrimônio de homem com homem, mulher com mulher. Porque existe uma história também, na época de Sodoma e Gomorra,
no povo de Lote, né, que era o profeta, que a terra era uma terra de muita promiscuidade, muita sujeira, e tinha muito homem com homem, mulher com mulher. Aí Deus acabou destruindo essa cidade e tal, e proibiu totalmente essa prática. Mas foi como eu disse, a gente não sai matando, não sai ofendendo, não. Cada um sabe o que faz e cabe a Deus o julgamento. Tá certo. Eu trouxe você aqui exatamente para esclarecer esses assuntos aqui. Deixa então para o pessoal de casa aí que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o islamismo, conhecer a mesquita. Aliás, a mesquita é linda, que eu já tive a oportunidade de visitar. Eu sou amigo do seu tio há bastante tempo, né? O Armando, que a gente chama de Armando, mas é Ahmad. Isso. Ahmad Taha. E eu já tive a oportunidade de conhecer, de visitar. Quem tiver a oportunidade, vá visitar sim, porque é um lugar lindo, um lugar bonito, inspira muita paz lá. O pessoal quiser conhecer, fica na Vila Arens. Isso, a Vila Arens, na José do Patrocínio, eu não me recordo o número, mas é fácil. Esquina com a 15 de novembro. Isso, então, em frente a Liberato, não tem segredo. Facinho. Então, para quem quiser conhecer, é permitido, homem, mulher, criança, todos podem conhecer. Toda noite nós estamos lá, a partir de umas 7, 7h30 já tem gente. Fica trancado por segurança, mas é só chamar que a gente abre e pode conversar, perguntar, levar a família. E toda sexta-feira nossa é sagrada, então a partir do meio-dia a gente faz oração de sexta-feira. Então quem quiser também chegar um pouquinho mais cedo, tirar uma dúvida, conhecer, fica o convite, serão todos bem-vindos. Ótimo, obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos aqui. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição aí para esclarecer as dúvidas. Tá certo. Deixa eu agradecer aqui a presença também do Carleba. Carleba, esse nome é muito difícil. De onde veio esse nome, Carleba? É nome ou é apelido? Esse nome é um apelido. Eu era menino e um colega lá da Bahia chegava em casa, na minha porta, gritando: Carleba, Carleba. E minha mãe ficava. E como que é seu nome verdadeiro? Meu nome é Antônio Carlos. Minha mãe ficava muito Antônio aborrecida. Carlos e Carleba tem a ver. Ela ficava muito aborrecida. E hoje virou patente. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Obrigado. Nos honrando com a sua presença. Muito obrigado e sucesso para você. Tá bom, obrigado. Deixa eu agradecer também o Pena Seixas. Pena, obrigado por você ter vindo a brilhantar aqui. A gente tem um tempinho ainda. Eu queria que você... Qual que é a sua música preferida do Raul Seixas? Do Raul tem toda. Eu queria só dizer aqui para o público que, além de Carleba, a gente se considera muito, eu considero como se fosse um pai para mim hoje, não musicalmente, mas em tudo. Nós somos, eu sempre falo, é meu amigo, é meu companheiro, é meu paizão, até brinco, falo, qualquer dia eu vou no Ratinho. Porque na época dos Panteras ele tocava no circo e foi tocar no Paiá. Pode ser. Esse respeito que o pessoal tem vale mais do que qualquer dinheiro, né? Então eu fico muito feliz de ver músicos da antiga, bandas que estão começando na internet, as pessoas me procurando, tudo para pedir conselho. Então eu acho que esse respeito não tem preço que pague. Eu acho legal. Ótimo. Fala então a sua preferida, Pena, qual que é? Então, a minha música preferida do Raul, como eu passei por várias partes da minha vida, uma fase de sobe e desce, todo mundo passa, mas eu sempre gostei do Raul, conheci Raul desde o Raulzito dos Pantera, é Roquiche. Muitos falam em outras músicas do Raul e é raro alguém falar dessa música. E todos os shows meus eu tenho que cantar essa música. Que legal. Mas eu queria que você encerrasse e fazer um pedido especial aqui. Eu nasci há 10 anos atrás. Pode ser que a gente encerrar com essa música? Pode ser, pode não, deve. Quem quiser contratar o Pena Seixas, como é que faz? MMCE, né? Só falar com o Flávio, tá com a gente. Tá, inclusive o Carleba. Estamos sempre fazendo show juntos. Ótimo. Né? Sempre show junto com a banda Afrobenos, o qual estamos na estrada há anos aí, reverenciando e revivendo o nome do Raul Roque Seixas. Joia. Prepara então, eu nasci há 10 mil anos atrás. Aqui, Wagner, muito obrigado pela sua presença também. Está aqui acompanhando o Pena Seixas. Enquanto vocês preparam, eu sempre encerro com uma frase. Essa frase é minha, está lá no meu Twitter, @RobsonMarcelo. Está no Facebook também, facebook.com/RobsonMarcelo. Procure lá. A gente sempre dá um bom dia, é sempre gostoso receber esse carinho, esse retorno de vocês também. E se você quiser entrar em contato conosco, quer indicar uma boa entrevista, indicar uma boa banda, ou se você tem uma banda e gostaria de se apresentar aqui, autospapostv@gmail.com. Entre em contato, manda aí o seu toquezinho pra gente, que é sempre muito, muito importante, tá certo? A frase que eu escolhi foi essa daqui: não basta querer, é preciso levantar e ir buscar. Pensa nisso, a gente se encontra a qualquer momento aqui no Canal 25 e encerra com Pena Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. A minha preferida. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado.
Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu li os livros sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos funegravam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci. Agora emenda aí. Vê se me entendem, olha o meu sapato novo, minha roupa colorida, o meu novo reolai. Estou tão lindo, porém bem mais perigoso. Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. O que eu quero, esse é o eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede mais. Pede bi, e pede mais, e pede bi.